Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Um bom dia para todos os nossos irmãos que estão online nesse momento, ouvindo essa transmissão desse culto. Um bom dia para todos vocês, um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Vamos começar louvando ao Senhor com o hino 4. Glória a Deus, aleluias. Louvemos ao Senhor com mais um hino 99. Hino 99, glória a Deus.
Glória a Deus. Irmãos, vamos orar. Vamos louvar o Senhor mais um hino para a oração. O hino 206. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Então me perdoe pela falha aí. Irmãos, vamos todos juntos, de joelhos, buscar a face do Senhor. Colocamos, a palavra do Senhor diz, lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades. Então que nesta manhã, fale com Deus, fale da tua dor, porque o nosso Deus é poderoso para responder a tuas orações. Então todos juntos, oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, glória a Deus, aleluias, bendito é teu nome. Pai eterno e Pai querido, Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos na tua presença, Pai. Senhor, estamos aqui, Senhor, nesta segunda-feira. Pai, vem abençoar os teus filhos, que estão também do outro lado, estão assistindo esse culto. Pai, quão bom é começar o dia falando contigo, buscando a tua face, meu Deus. Senhor, tu é aquele que conhece a estrutura do homem, sabe até onde o homem pode ir. O homem, meu Pai, sem o Senhor não é nada. Embora muitos, Pai, embora a filosofia, a ciência desacredita, Pai, contesta a tua existência, contesta os teus feitos, mas nós estamos aqui, meu Deus, diante de um Deus poderoso, que independente se acredita ou não, o Senhor existe, o Senhor é fiel, e pela tua palavra o mundo, Pai, foi formado e tudo que nele há. Então, meu Senhor, que nesta manhã, fala com teu povo, ouça o clamor de cada um, ouça, meu Pai, as petições, o Senhor, se atenta, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a oração do teu povo. Tu conhece, meu Pai, a necessidade de cada um deles. Pai, se for enfermidade, que nesta manhã, Pai, venha, Senhor, derramar o teu bálsamo da cura sobre aquele que precisa, meu Pai, ser sarado. Pai, aquele que está também, Senhor, ferido na alma. Ah, meu Senhor Jesus, que o Senhor também venha, Senhor, também nesta manhã, derramar o teu bálsamo, meu Pai, sobre a alma ferida. Aquele que está angustiado, meu Pai, triste e abatido. Senhor, o Senhor é aquele, meu Pai, que cura.
é nosso Jeová Rafá. Senhor, então que nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, também venha abrir portas, meu Pai, para quem está parado, desempregado. O Senhor é o Todo-Poderoso, Leão da tribo de Judá. Entra, meu Deus, com a tua providência na vida do teu povo nesta manhã, daquele que clama ao Senhor porque sabe que tem uma resposta. Não estamos clamando, meu Pai, a uma imagem, a uma escultura, nada, mas estamos clamando ao Deus vivo. Estamos diante dele nesta manhã. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, revela os teus mistérios nesta manhã. Revela também, meu Pai, a tua palavra, porque o Senhor é fiel para falar com o teu povo. Senhor, vai colocando tudo em ordem. Jesus, abençoa também, meu Pai, as autoridades constituídas em nosso país, dando entendimento e sabedoria para esses homens, para que haja paz nessa nação. Oh Senhor Jesus, que o teu evangelho venha também alcançar os quadrantes dessa terra, desse planeta. Venha alcançar, meu Pai, aquelas nações ainda que já ouviram falar do teu nome, mas ainda, Senhor, não abraçaram o teu evangelho. Ouviram até falar do Senhor Jesus, mas não o conhecem. Então que nesta manhã, Senhor, que a tua palavra vá ao encontro também dos missionários, que muitos estão nesse momento, quem sabe até passando por momentos já, meu Pai, de sacrifício ali, sendo martirizados, dependendo daquele país que não aceita a tua palavra, mas que nesta manhã, meu Deus, que o Senhor possa também enviar o teu anjo ali para livrar aquele missionário, que o Senhor possa enviar ali, meu Pai, o teu anjo, meu Pai, o teu socorro divino nesse momento e tirar o teu servo, meu Pai, do mártir ali, se for necessário. Tudo seja feito conforme a tua vontade, meu Deus. Senhor, meu Pai eterno, venha falar com o teu povo nesta manhã. Senhor, visita o lar de cada um dos teus filhos que estão assistindo o teu culto nesta manhã. Visita o lar de cada um, seus familiares, vizinhos. Pai, que haja salvação nesta manhã no lar. Que haja restauração, Pai. Que onde a tristeza, Pai, tem tomado conta, que a tua presença venha alegrar o ambiente. Onde a enfermidade, meu Pai, tem reinado. Que o Senhor possa, Senhor, ministrar a tua cura nesta manhã, possa sarar. E onde o pecado, meu Pai, como diz a tua palavra, onde ela abundou, mas que a tua salvação, em nome do Senhor Jesus, venha a ser mais abundante ainda, porque o nosso Senhor Jesus é aquele que sara e perdoa-me dos seus pecados. Senhor Jesus, abençoa todos aqui nesta manhã. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todo sempre, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluias. Meus irmãos, quero aproveitar e já passar os recados. Temos nossos cultos presenciais aos domingos, às 10 da manhã, às 18h30, todas as terças-feiras, às 14 horas, às quartas-feiras, às 20, e todos os sábados, pela manhã, culto com as irmãs. É um culto onde as irmãs atendem, mas também se a família quiser participar, venha a família, participe. É melhor você estar aqui participando, louvando ao Senhor, para que Deus venha vos cobrir com as bênçãos dele, as suas promessas. Bruno, esse sábado já começa o culto, horário diferente? Só em setembro. Jovens? Então tá bom. Nesse sábado ainda temos também culto à noite, a partir das 20 horas, culto com jovens, tá, meus irmãos? Participe, envie o seu filho, apoie ele, traz o seu filho, participe, jovem, né, da casa do Senhor. Cultos também online, de segunda a sábado. Temos às 10 da manhã, às 14 horas e às 20 horas também. E aos domingos, às 10, às 14 e às 18h30, cultos online. Toda segunda-feira, hoje mesmo temos oração a partir das 19 horas. É uma bênção, participe, clame ao Senhor. E também temos aulas de músicas todos os domingos, às 8 da manhã,
aula gratuita, venha aprender tocar um instrumento de uma orquestra, venha fazer parte dessa linda orquestra, dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Também temos a mesa do amor, onde você pode continuar trazendo o seu alimento não perecível para ajudar aqueles necessitados. Então, coopere, tudo aquilo que Deus tocar no teu coração, faça, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é aquele que se agrada do que você faz. Também tem a nossa loja do Fundo Bíblico, loja.ccacristã.org.br, onde você compra uma Bíblia, um inário, uma lembrança. E também todas as sextas-feiras está tendo uma mutirão de limpeza, a partir das 18 horas, meus irmãos. Todas as sextas-feiras, mutirão da limpeza a partir das 18 horas. Vamos... Hoje são os avisos, tem mais? Então vamos louvar o Senhor com mais um hino. O hino 267. Meus irmãos, antes de entrar na palavra, quero passar aqui os dados bancários. Nosso irmão Bruno já colocou ali também um banner na tela. Vou só confirmando aqui. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 55 30, dígito 4. Chave Pix, alfaville@ccacristã.org.br. Deus abençoe os irmãos, o que Deus tocar no seu coração, oferte a casa do Senhor. Glória a Deus. Eu quero trazer aqui a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho,
segundo escreveu Lucas. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler aqui onde se encontra, onde o Senhor Jesus ele é apresentado no templo. O nascimento de Jesus, capítulo 2, de versículo 25 até o versículo 38. O Evangelho de Lucas, capítulo 25, até o versículo 38. Capítulo 2. 25 até o 38. Meus irmãos que lá em casa, então que diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo de Israel. José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e para sinal que será contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Essa já era avançada em idade e tinha vivido com o marido por 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós falamos da pessoa do Senhor Jesus, é como eu sempre digo, a Bíblia tem narrativas lindas, maravilhosas, que emocionam quando você lê, dependendo da narrativa. Tem pessoas que choram, tem pessoas que riem, tem pessoas que dão glória a Deus. Sabe por quê? Parece que está vivendo aquele cenário ali, ó. Parece que o Senhor te transportou para o tempo, para o passado. Você está ali naquele momento vendo. Mas sabe o que é isso? É o efeito da palavra. Mas só que quando também falamos de Jesus Cristo, meus irmãos, parece que a emoção ainda é maior, porque nós estamos falando do justo, do Messias, o Salvador, o que foi prometido ainda no Éden, o que houve ali a primeira promessa, a promessa do libertador, que quando Deus fala para a serpente dando a sentença dela, e virá da semente da mulher que pisará sobre a tua cabeça. Essa foi a primeira profecia acerca da vinda do Messias, do Salvador dos homens. Meus irmãos, que nesta manhã, numa segunda-feira, que o meu Senhor venha encher a tua casa com a presença dEle, que o Espírito Santo de Deus possa tocar em você nesta manhã, ainda que esteja tudo difícil. Olha só, o Espírito Santo havia revelado para esse homem, chamado Simeão. A Bíblia diz que era um homem justo e temente a Deus.
E ele esperava a consolação de Israel. A Bíblia não fala a idade dele, mas diz que o Espírito de Deus já estava sobre ele. E foi revelado pelo Espírito de Deus que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, ou seja, o Salvador. Olha, irmão, que coisa tremenda. O próprio Senhor revela a ele e diz: você não vai morrer, porque a redenção do meu povo e a redenção do mundo você vai ver com teus próprios olhos. Aí sim, depois você pode descansar como faz o caminho de todos os homens, abandonando essa terra. Mas você vai ver o Cristo. E quando os pais de Jesus levam ele para o templo para realizar os procedimentos rituais judaicos, olha que tremendo isso. O Senhor revela a ele, o Espírito de Deus revela para ele: vai até o templo, porque o Salvador está lá, é um menino. E para muitos que são céticos, infelizmente, não acreditam na revelação de Deus, na revelação da palavra, na manifestação, ou seja, do Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Está aqui uma resposta. Porque, meu Deus, se nesta manhã Ele quiser enviar um anjo na tua casa, ou Ele quiser usar o Espírito Santo para falar contigo nesta manhã, porque a palavra de Deus já está falando também, mas se você quiser uma revelação mais profunda, o próprio Deus se manifestar a você em visão, em sonho, enfim, eu não sei, o meu Deus vai se revelar a você, porque é a palavra dEle. Aqui é uma promessa, que quando meu Deus Ele falou para Simeão: Simeão, você ainda não vai morrer, porque você ainda vai ver o meu Salvador para os homens. Irmão, quem sabe o que eu vou dizer aqui nesta manhã seja um pouco até meio assim, um pouco assustador. Você ainda não partiu, sabe por quê? Você precisa ter um encontro com Deus ainda. Ah, irmão, será que eu não sei. Eu não sei se vai ser hoje, eu não sei se vai ser amanhã, mas quando tu tiver um encontro com Deus, quem sabe, meu irmão, o Senhor fala: agora chega. Que Deus tem seus mistérios profundos. Quem sabe através da tua vida ainda, Deus vai, através de você, salvar a tua família, vai salvar o teu vizinho, ou Deus vai te enviar ainda para pregar ainda, quem sabe vai pregar as nações, ou quem sabe Deus vai te conduzir aqui, ó, na tua própria nação, no teu país, anunciando o Evangelho. Meu irmão, você não sabe dos propósitos de Deus, mas hoje, nesta manhã, meu Deus está falando pela palavra dEle, que pelo Espírito dEle, Ele revela tudo. E se você ainda não pereceu, se você ainda não desceu à sepultura, meu irmão, vou até um pouco mais além, é porque Ele ainda tem um propósito contigo nessa terra. Não adianta, meu irmão, não é obra de macumbaria, não é feitiçaria, não é nada que vai tirar a tua vida. Talvez até tentaram contra a tua vida. Hoje mesmo, pela manhã, logo antes de chegar na igreja, eu vi um acidente, mas aparentemente a pessoa estava bem. Eu olhei assim e falei assim: ainda Deus tem ainda propósito na vida daquela pessoa ainda. Nada em vão, meu irmão. A palavra do Senhor diz que os fios de cabelo do homem estão todos contados. E até as aves do céu são alimentadas, porque há um propósito divino. Nada é feito em vão. Então nesta manhã receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, que é um propósito na tua vida. Se você chegou até aqui ainda, irmão, machucado, cansado, desacreditado, talvez até pensa: ah, irmão, você não sabe da minha situação. Realmente não sei, mas o meu Deus conhece. E o propósito dele nessa vida é dar salvação. E quem sabe é hoje o teu dia. Quem sabe é hoje o dia que você vai ver o meu Deus agir na tua vida, meu irmão. Minha irmã, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Não importa as circunstâncias, já disse, não importa. Eu não sei a idade desse homem aqui, mas se ele tivesse esperado até 100, eu não sei se ele estava com 100 anos, 80 anos, 50 anos, eu não sei. Mas a palavra diz que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Esse homem, nem que ele tivesse com 200 anos, não podendo andar, mas quando a ele fosse revelado: ó, o meu Cristo, o meu Salvador deste mundo, da humanidade, acabou de chegar no templo, corre até lá. Com certeza alguém ia levar esse homem. Com certeza Deus ia preparar pessoas ali, enviar pessoas para levar ele até aquele templo. Então não pense, meu irmão, que as coisas estão no seu controle, porque não estão, está no controle de Deus.
tudo está no controle de Deus. Mas, irmão Cosme, eu não consigo ir até uma igreja, eu não tenho condições, não tenho condições físicas, minha saúde, fica tranquilo que a palavra tem até você nesta manhã. Meu Deus já está falando com você, que o propósito dele é muito maior que as circunstâncias que te cercam, que te cercaram até hoje. Tudo aquilo que você foi desacreditado. Sabe, meu irmão? Sabe, irmã? O teu lar talvez é um palco de guerra. Talvez você não encontre a paz. Talvez você só encontre a paz quando você se retira, você fala assim, eu vou fugir sem ninguém saber, eu vou até a igreja. Vou a qualquer igreja, não importa. O importante é que eu estou falando de Deus ali. Eu vou entrar ali, eu quero ouvir um pouco da palavra. Quero ouvir aqueles louvores que tocam nos corações. E é verdade. Quantas vezes vivenciamos isso? Hoje, o meu Deus fala contigo. Que pelo Espírito Santo dele, ele se revela a você. Creia que Deus está te tirando de qualquer situação que seja. E aqui temos mais. E o homem era profeta. Embora a Bíblia não fala que ele era profeta, mas era profeta, sabe por quê? Olha só o que diz assim, ó. Ele ainda dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Sabe de uma coisa, meu irmão? Você só vai partir dessa terra quando os propósitos de Deus vinham sobre a tua vida. Porque o propósito na vida de Simeão era isso. Era a revelação do Cristo, do Salvador, do Messias. Esse era o propósito. Então, enquanto os olhos deles não vissem o Salvador, ele não é a partir desse mundo. E eu não sei qual é o propósito que Deus tem na tua vida. Mas fica tranquilo. Fique tranquilo, que só vai partir desta vida quando os propósitos de Deus se concluir na tua vida, porque a palavra dele é a palavra dele viva aqui falando nesta manhã. E ele ainda continua aqui falando, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Ele não falou só do seu povo, de todos os povos. Porque o Salvador, ele não veio só para salvar somente Israel. A princípio era. Mas a palavra do Senhor diz que todos aqueles que o receberam, creram nele, foram feitos filhos de Deus. Então, nesta manhã, meu irmão, creia. Seja chamado servo do Deus Altíssimo, seja chamado de filho de Deus pela fé. Talvez alguns dizem para você, você não faz parte da semente física de Abraão. Não tem problema, mas a palavra do Senhor diz, o Israel de Deus. Quando você ouve essa palavra, a Bíblia fala, o Israel de Deus está falando da semente espiritual, daquele ramo que foi enxertado no Senhor Jesus. Ele ainda continua aqui, ó, luz para iluminar as nações e para a glória de seu povo Israel. E a Bíblia diz que Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe. Aí ele continua profetizando. Olha só, ele profetiza aqui, meu irmão, presta atenção. E eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que será contraditado. E uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Ele profetizou até a forma como o Senhor Jesus ia partir deste mundo. O homem viu o Messias como ainda criança, e ainda pelo Espírito de Deus ele profetiza que ele ia ser para a queda de muitos e para a elevação de muitos outros também. E com a sua própria morte, ia se manifestar os pensamentos de muitos corações, ou seja, através do seu sacrifício, da sua mensagem, do seu evangelho. Quantos, meu irmão, quantos, contando comigo, com você que está aí, quantos a palavra do Senhor foi se manifestando e foi tendo conversão, foi tendo salvação, milagres foi acontecendo, coisas tremendas aconteceram e ainda vão acontecer porque Ele é Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? O meu Deus, o teu Deus está no controle de tudo, de todos. Mas ali também tinha uma profetisa, e a Bíblia diz que essa mulher era viúva, ela apenas viveu 7 anos com seu marido, apenas 7 anos. E era uma viúva de quase 84 anos.
A idade dela é revelada, dele não. A Bíblia diz assim que, ainda diz aqui, ó, que ela servia, ela não se afastava do templo. Ela servia ao Senhor em jejum, em oração. Então, meu irmão, o que você está buscando nesta manhã? Eu sei que cada caso é um caso. A profetisa Ana, engraçado que ela era profetisa, mas nesse momento ela não profetizou. E Simeão, que não é tido como profeta, ele profetizou. Sabe o que quer dizer isso? O meu Deus, ele fala contigo, ele fala na tua boca quando ele quiser. Ele se revela quando ele quer, porque ele é Deus. Ele mostra isso, porque o poder está nele. Então creia nesta manhã, porque o meu Deus, ele se revela a você, ele está se revelando. Ele está falando que o Cristo, o nosso Senhor Jesus, já veio, foi crucificado, subiu ao céu e agora está, meu irmão. Quando Deus falar para ele, eu falei, filho, desce e arrebata o meu povo. Então se prepare, irmão. Se prepare, igreja. Quer ver as bênçãos ainda? Então sirva a Deus. A Bíblia diz assim que ela servia a Deus em jejum e oração. Busca a Deus, a tua oração é respondida, creia nisso. O seu clamor é ouvido desde os céus. Porque se a Bíblia fala que ela servia a Deus em jejum e orações, meu irmão, não é em vão o seu trabalhar aqui na terra. O teu servir ao Senhor não é em vão. A tua casa é abençoada através da tua caminhada com Jesus. Você sabia disso? O teu lar é visitado com a paz dele, porque você serve a ele em espírito e em verdade, em sinceridade. Sabe que olha só o que Deus olha no homem. E este era um homem justo e temente a Deus. Então começa a temer a Deus. Começa a olhar para o teu Senhor Jesus e falando, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor, porque a tua serva ouve, porque o teu servo ouve, e busca ao Senhor. Sirva a Ele, que o teu lar é visitado. Os teus parentes, aquele que você apresenta na presença do Senhor, o Senhor olha por eles. Os teus filhos, o teu marido, a sua esposa, continua. Sabe aquele que está lá no hospital, que talvez o pessoal olhe assim? Contaram o testemunho aqui esses dias, meu irmão, coisa tremenda, que Deus ainda continua fazendo milagres. Então, meu irmão, nesta manhã, erga a tua mão e glorifique a Deus aí na tua casa, dê glória a Deus. Se você estiver no seu trabalho, só olha para um canto, você acha que o pessoal não vai gostar, mas só fale, Senhor, seja glorificado o teu nome, então, nesta manhã, porque esta palavra está falando comigo. Então, meu irmão, que Deus seja louvado nesta manhã, receba esta palavra em nome do Senhor Jesus, que venha manifestar, que a presença do meu Deus, que o Espírito Santo venha se revelar a você nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, amém. Todos juntos, vamos orar ao Senhor agradecendo por mais esse culto. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai querido, eterno Deus, Senhor, mais uma vez estamos aqui para te agradecer, meu Pai, pela tua palavra, pelos hinos que foram aqui louvados ao teu nome, pelo teu povo, meu Pai, que está ali também, Senhor, assistindo esse culto, ouvindo. Deus, continua falando com o teu povo, continua falando com a tua igreja. Senhor, despede o teu povo em paz, cheio das tuas bênçãos, certeza, meu Pai, que as tuas promessas os alcançará. Assim como o Senhor revelou, meu Pai, a Simeão, em um propósito na vida daquele homem, que ele não morreria antes de ver o Salvador, meu Pai, deste mundo, antes de ver aquele Redentor da nação de Israel e a glória dos povos, das nações. Eu não sei qual era a idade dele, eu não sei quantos anos ele tinha ainda, mas quando o Senhor revelou a ele que o menino Jesus estava no templo, a Bíblia diz que ele foi até lá, ele com seus próprios olhos viu aquele menino, pegou ele em seus braços e começou a falar, em seguida começou a profetizar até a morte, o martírio que aquela criança ia ter quando chegasse na fase adulta. Oh Espírito Santo de Deus, porque há um propósito, o propósito na vida daquele homem era ver o Salvador. Eu não sei qual o propósito que o Senhor tem na vida do teu povo nesta manhã, mas eu creio, meu Pai, que antes desse povo partir, o Senhor vai cumprir o teu propósito na vida deles. Senhor Jesus, eu creio, eu te agradeço, meu Pai, nesta manhã, pela tua palavra.
Em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluias. Louvemos ao Senhor com mais um hino, 57, para encerramento. Deus, bendito é o nome do Senhor. Só nos resta aqui agradecer, meus irmãos, por todos vocês, por estarem aqui na presença do Senhor, assistindo esse culto, para que o Senhor continue cada vez mais enchendo o lar de vocês de bênção, a vida de vocês, cumprindo os seus propósitos na vida de cada um. Oremos. Senhor, Pai querido e Pai nosso, Senhor, te damos graça nessa manhã, por mais um culto, Pai, que foi ministrado pela Tua misericórdia. Pai, foi aqui um mero instrumento nas Tuas mãos, que a Tua palavra, meu Deus, como diz o profeta Isaías, venha produzir um fruto, meu Pai, um efeito sobre o Teu povo, que a Tua palavra ela não vai voltar vazia, isso eu tenho certeza, porque quando ela sai, quando o Senhor envia a Tua palavra, algo ela vai realizar, meu Pai. Isso eu tenho certeza que é promessa do Senhor. Abençoa teus filhos e tuas filhas que estão nos ouvindo nesta manhã, assistindo esse culto, Pai. Visita o clamor, a petição de cada um, seja a porta de emprego, para curar enfermidades,
causas, restauração. Pai, enfim, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Despede o teu povo em paz nesta manhã, meu Deus. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com essa igreja, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Está terminado.